Vamos lá, caras. Agora, dilatação volumétrica, tá ok? A ideia é bem simples, tá? Como o próprio nome já diz, é uma dilatação onde a gente considera o volume inteiro, ou seja, nós consideramos as 3 dimensões do meu objeto. Professor, quando é que a gente considera aí as 3 dimensões do meu objeto para dilatação? A gente considera, cara, quando as 3 dimensões elas são igualmente relevantes, ou pelo menos são relevantes, tá? Olha só, um cubo ou uma esfera, nós vamos considerar aí uma dilatação volumétrica, porque ela tem aqui, ó, a largura dela, que é o L, aqui, não, melhor, né? Comprimento, largura e altura. Pronto, para ficar mais correto. Essas três dimensões, esses 3 lados aqui, eles são igualmente relevantes num cubo. Então, quando a gente aquece esse cubo, essas 3 dimensões, elas dilatam de forma considerável. Então, a gente vai ter que considerar a dilatação sofrida nas 3 dimensões, tá? Então a gente vai ter um ganho total de volume e não simplesmente uma superfície ou um comprimento. Tudo bem? Professor, o que é que muda no caso aí da dilatação volumétrica? É simplesmente a consideração aí dessas 3 dimensões, tá? Quando a gente fala em dilatação volumétrica, ela pode acontecer tanto em sólidos como em líquidos. Tá? Quando a gente está trabalhando com líquido, geralmente a gente considera, além da dilatação do líquido, a dilatação do recipiente, porque a gente vai ver depois, tá? Ou você pode pesquisar aí, caso eu não fale, porque tem umas continhas aí, num coeficiente de dilatação aparente, porque junto com o líquido, e o líquido geralmente está dentro de um recipiente, vai haver a dilatação do próprio recipiente. Isso vai fazer com que a dilatação pareça menor do que ela realmente é, gerando uma dilatação aparente, tá? Mas, dependendo da situação, eu posso vir a falar isso em um exercício específico, tá bom? Porque não é muito cobrado em Enem nem em vestibulares hoje em dia, tá bom? Então, vamos ver aí como é que fica a fórmula quando eu considero essas 3 dimensões. É o seguinte, nós vamos ter uma variação do volume. Então, ao invés de trabalhar com a superfície ou o comprimento, nós vamos trabalhar com V de volume. Tá? A dilatação do volume, nós podemos achar de 2 formas. O volume final após a dilatação menos o volume inicial. Tá bom? Pode ser dado dessa forma, mas geralmente a fórmula que nós utilizamos não é essa. A fórmula que nós utilizamos para calcular a dilatação, que geralmente tem que ser considerada a variação de temperatura sofrida pelo bloco, tá? O material do bloco e etc., ela é dada muito parecida com as outras 2 fórmulas, que vai ser o volume inicial vezes, como eu estou trabalhando com 3 dimensões, não é mais o coeficiente de dilatação linear, mas o coeficiente de dilatação volumétrico, tá bom? Vezes a variação de temperatura. Para você que não lembra que letra é essa aqui, que parece um boi, tá? É o gama. Então, ó, essa fórmula aqui é a fórmula da dilatação volumétrica. Tá, ok? E, professor, geralmente ele vai me dar o coeficiente de dilatação volumétrico? Cara, ele pode ser que ele dê, dependendo do problema, da situação, mas geralmente não é dado. Geralmente é dado o coeficiente de dilatação linear do material, tá? E você vai simplesmente multiplicar por 3, já que são 3 dimensões. O coeficiente de dilatação volumétrico ele é dado principalmente em líquidos. Tá? Porque o líquido ele não possui uma dimensão, o líquido ele sempre possui 3 dimensões. Tá? Às vezes nós desconsideramos por conta que o líquido está esparramado em algum local, então a espessura dele pode ser pequena. Mas na maioria dos casos, o coeficiente de dilatação dado em líquidos é diretamente o volumétrico. Tudo bem? Professor, mas como é que esse problema vem aí em Enem ou vestibulares? É bem simples. Vamos fazer aqui um. Olha só. Essa questão aqui, ela é do Enem de 2009 e a gente vai calcular ela aqui, tá bom? Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Cuidado aí. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius.
Para revender o líquido aos motoristas, ele instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo. Para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrico, olha, já foi dado, do álcool é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Então vamos lá, caras, é o seguinte, aqui a gente trata de um coeficiente de dilatação volumétrico de um líquido. Professor, a gente vai considerar a dilatação do recipiente? Não, cara, porque a gente quer saber simplesmente o quanto ele vai ter de lucro, o quanto ele vai roubar aí do cliente. Não é bem um lucro, tá? É basicamente um roubo mesmo. Porque ele está vendendo um combustível que, na verdade, não tem aquela quantidade de combustível mesmo. Porque quando dilata, dilata somente o volume. A massa de álcool, a matéria de álcool, ela continua a mesma. Então você compra menos álcool, embora pareça mais. Tá bom? Então vamos colocar os dados lá da questão. Dados. Vamos lá. Nós temos aí um combustível que é comprado a 50 centavos o litro. Mas o quanto ele é comprado não importa, porque o que vai importar para a gente é o quanto ele roubou aí do cliente, né? Então só vai interessar para a gente por quanto ele revende. A uma temperatura de 5 graus Celsius. Então ele compra o combustível a 5 graus Celsius de temperatura. 5 graus Celsius. Então ele vai ter um certo volume, porque aquela maquininha lá do posto, tá? A máquina que contabiliza, ela contabiliza o volume de líquido, não a massa de líquido. Para revender o líquido ao motorista, ele instalou um mecanismo na bomba, e ela atinge a 35 graus Celsius. Então, o combustível é vendido a 35 graus Celsius. Então, essa vai ser a temperatura final que o meu combustível atinge. Sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Então, o preço que ele revende esse combustível fraudulento é a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool. Então, ó, o volume total de álcool comprado é de 20 mil litros. 20 mil. Deixa eu colocar aqui os 3 zeros. Pronto. E os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool, 1 vezes 10 a menos 3. Então, o coeficiente de dilatação linear do álcool, volumétrico, desculpa, do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, tá bom? Eu quero saber aí o quanto ele vai roubar do cliente. É o seguinte, ele vai roubar do cliente e não vai ser o que ele vai lucrar. O que ele vai lucrar, a gente deveria considerar o quanto ele ganha com os 60 de forma honesta, menos o que ele perde com os 50 centavos. Tá bom? Aquilo que dilatou não era o que ele revendeu, mas o que ele enganou o cliente. Então a gente tem que ir atrás da dilatação sofrida pelo líquido, tá? Assim, para ficar mais claro para você, deixa eu colocar aqui a situação. Olha só. Você tem aqui uma certa quantidade de álcool, tá bom? Então, se você pega esse álcool e compra a 50 centavos e o mesmo volume de álcool você vende a 1,60, tá? Digamos que você pegou 1 litro aqui e 1 litro aqui. Nesse caso, o seu lucro ele vai ser de vai ser de R$1,10. Tá bom? Por litro. Agora, o que é que acontece? Ele está pegando 1 litro a 50 centavos e vendendo, por exemplo, eu vou exagerar bastante, tá? 1,5 litro, tá? A 1,60. Então, o que é que acontece? Essa parte aqui de baixo que ele vender vai ser lucro mesmo, vai ser coisa honesta. Só que essa parte aqui de cima
não corresponde à matéria de álcool mesmo, é simplesmente espaçamento intermolecular que aumentou. Então, isso daqui é fraudulento, está enganando. E é essa parte aqui que a gente tem que calcular para saber o quanto foi que ele fraudou do cliente. Então, a gente vai calcular a dilatação volumétrica sofrida pelo álcool, tá? Então, ó, inicialmente nós tínhamos o álcool, vou mudar aqui de cor, 20 mil litros de álcool, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura que ele sofre, para a gente saber o quanto foi que ele aumentou. Então, a variação de volume vai ser o volume inicial, que eu vou colocar em notação científica, tá? Que é o 2 vezes 10 elevado a 4, 2 vezes 10 elevado a 4, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura, que foi de 5 para 35 graus Celsius, ou seja, 30 graus Celsius. A variação de volume vai ser, olha só, 2 vezes 3 dá 6, e acrescenta um zero, fica 60. O 1 não entra na conta, mas o 10 a quarta e o 10 a menos 3 entra. 10 a quarta vezes 10 a menos 3 dá 10 a primeira. Tá? Então fica 60 vezes 10. Então a variação de volume sofrido pelo álcool é de 600 litros, cara. Então ele ganha, ele rouba do cliente 600 litros de álcool. Tá bom? Já que ele vende tudo a 1,60, vamos ver aí quanto é que ele rouba, representado pela letra R. Vai ser 600 litros de álcool, 600 litros de álcool vezes 1,60. Então, ó, vezes 1,60. Ele vai roubar do cliente aí R$960. Tá? Então isso aqui, caras, não é lucro, tá? Isso daqui é o quanto ele ganha de forma fraudulenta. Professor, isso é possível de acontecer? Cara, é o seguinte, a chance é muito pequena, tá? De haver um dispositivo que faça isso. E outra coisa, geralmente o tanque, ele é subsolo, justamente para não ter aquecimento e não aumentar de volume de forma indevida. Tudo bem? Mas tudo é possível aí. Isso daqui, caras, é basicamente o que ele ganha por dia, tá? Então, em um dia, ele ganha isso daqui. Só que a gente quer saber o que ele ganha por semana. Então, ora, uma semana possui aí 7 dias. Tá? Então, vamos calcular aí quanto ele ganha na semana. É só você pegar o resultado e multiplicar por 7. 7 vezes 960, tá? 7 vezes 960 dá aí 6.720 reais, tá? Então, em uma semana, por semana, ele ganha isso daí, tá bom?